Em St. Mary Mead, as manhãs de outubro chegavam sempre silenciosas, exceto por algum passarinho que, inquieto, balançava entre galhos encharcados pela chuva. Naquele dia, Miss Marple sentou-se em sua sala de estar, rodeada por móveis discretos, o bule de chá ainda soltando vapor. A rotina parecia imutável até o momento em que ela notou um envelope diferente entre as cartas, endereçado de modo peculiar. A senhora que solucionou o caso do gerânio azul, St. Mary Mead, Inglaterra. Ao abrir, encontrou uma folha tremida com letras infantis e um pedido urgente. Algo ruim vai acontecer. Não é acidente, mas vão fingir que é. Por favor, venha. Não conte a ninguém. No rodapé, um alerta. As velas haviam sido trocadas. Era assinado por Beatrice Wynne, aluna de 12 anos do internato Elm Ridge Hall, Yorkshire. Miss Marple leu a carta 3 vezes, ponderando o peso das palavras de uma criança. Decidiu então escrever à diretora do colégio, Clara Denholm, pedindo para visitar a sobrinha de uma conhecida, Sibyl, usando isso como desculpa para observar o ambiente de perto. Sem fazer alarde, arrumou sua pequena mala, colocou dentro seu inseparável tricô e embarcou no trem que cortava a névoa em direção ao norte. A viagem até o internato foi silenciosa, as paisagens cinzentas e úmidas alternando-se pelas janelas até o momento em que Elm Ridge Hall surgiu, grandioso e austero, envolto em eras e mistério. Ao chegar, foi recebida pela diretora, que demonstrou formalidade, mas pouca abertura. O colégio parecia suspenso no tempo, com corredores de pedra, cheiro de cera de madeira antiga e dezenas de meninas em uniformes azul marinho passando apressadas. Miss Marple circulou pelo local com discrição, observando detalhes e sorrisos tensos. Naquela noite, o tempo fechou ainda mais. Ventos cortantes batiam nas janelas, trovões estalavam sobre os telhados e uma inquietação percorria o prédio. Durante o jantar, Miss Marple sentiu o clima carregado. Pouco depois, um grito agudo ecoou pelo internato, rompendo o silêncio. Em minutos, alunas e funcionários corriam para o corredor principal. No chão, perto da escadaria do oeste, Beatrice Wynne jazia imóvel, olhos arregalados, um fio de sangue escorrendo pelo cabelo. O susto tomou conta de todos, principalmente da irmã mais velha de Beatrice, Cassandra, que chorava inconsolável. O choque dominou o ambiente. A primeira explicação veio da matrona. Ela caiu, o piso é escorregadio com chuva. Miss Marple, porém, não se satisfez com respostas rápidas. Aproximou-se do corpo, notando algo incomum. Um toco de vela azul, com cheiro adocicado, caída perto da mão da menina. Guardou mentalmente aquela pista. A morte de Beatrice abalou a rotina do colégio. A versão oficial, apresentada no dia seguinte pela diretora, foi a de acidente. Contudo, rumores circularam entre as alunas e Miss Marple percebeu olhares trocados, cochichos e nervosismo. Sabia pela carta que nada ali era simples coincidência. Passou a investigar discretamente, conversando com as meninas e prestando atenção a pequenos gestos. Um nome chamou sua atenção: Dora Keane, estudante tida como excêntrica e sensível, que parecia observar tudo com uma mistura de medo e fascínio. Miss Marple buscou autorização para visitar a capela, espaço pouco usado no colégio, onde o cheiro de velas derretidas ainda pairava no ar. Lá encontrou um antigo livro de registros manchado e esquecido que relatava punições severas aplicadas há décadas. Entre elas, uma menção a uma garota do passado, Judith Delancey, isolada na torre por afirmar ter visto uma mulher de véu negro no horário das matinas,
O padrão se repetia. Meninas que enxergavam mais do que deviam eram silenciadas pela força ou pela omissão. Durante uma conversa com Dora, Miss Marple descobriu que Beatrice havia confidenciado seu medo em relação a alguém no colégio e que vinha se sentindo vigiada após encontrar algo suspeito na capela. Dora, insegura, revelou ter visto a mesma figura do véu, alimentando o clima de terror entre as internas. À noite, Miss Marple encontrou um romance infantil sobre a mesa, mas dentro dele estava um pequeno estojo com pedaços de velas antigas, bem diferentes das modernas usadas atualmente. Analisando tudo, percebeu que as mudanças recentes estavam ligadas à morte de Beatrice. Ciente de que a tragédia tinha raízes profundas, Miss Marple propôs à diretora organizar uma atividade de integração entre as alunas. Durante a dinâmica, estimulou confissões veladas, dando às meninas a chance de revelar, sob anonimato, fatos sobre a noite do acidente. Foi ali que uma aluna relatou ter visto uma pessoa entrando na torre à noite com algo branco nas mãos, enquanto outra revelou ter ouvido professores combinando fazer silêncio. Peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Havia mais segredos naquele colégio do que qualquer adulto estava disposto a admitir. Em busca de respostas, Miss Marple ampliou sua investigação para além dos corredores. Vasculhou o jardim e, dentro do antigo estufim, encontrou uma fotografia amarelada da diretora Clara Denholm, ao lado de uma mulher desconhecida, assinada no verso como Eleanor. Mais tarde achou uma carta endereçada à diretora, com palavras de alguém que pedia que uma criança soubesse, um dia, que fora amada, mesmo apagada, da história da escola. As pistas apontavam para conflitos antigos, escândalos abafados e relações familiares escondidas sob a fachada de respeito do internato. Na medida em que avançava, Miss Marple percebeu que a morte de Beatrice não era um episódio isolado, mas resultado de anos de segredos, punições injustas e decisões tomadas para preservar reputações. A rede de silêncio parecia envolver a todos, funcionários, alunas e até mesmo a administração. O colégio era uma estrutura construída não só com pedras, mas com memórias soterradas e pactos de silêncio. Restava descobrir quem, de fato, temia tanto que a verdade viesse à tona a ponto de arriscar a vida de uma criança. Após o enterro discreto de Beatrice, o cotidiano do internato Elm Ridge Hall continuou como se nada houvesse ocorrido. Os corredores voltaram a ecoar apenas as ordens das professoras e o sussurrar contido das alunas. Apesar da atmosfera pesada, o assunto foi rapidamente abafado pela administração. A diretora Clara Denholm reforçou a importância da disciplina e do foco nas atividades escolares. Cartas dos pais chegavam, mas eram respondidas com formalidades e garantias de que tudo estava sob controle. Nenhuma menção oficial à carta enviada por Beatrice, nem espaço para questionamentos abertos. O silêncio, tanto institucional quanto emocional, parecia parte da arquitetura daquele lugar. Miss Marple percebeu logo que, mais do que resolver um mistério, enfrentava uma tradição de esconder as falhas sob o tapete. Clara Denholm se mostrava irredutível diante de perguntas. Quando abordada sobre antigas punições ou eventos do passado, desviava o olhar e mudava de assunto. O mesmo comportamento era reproduzido pelas outras funcionárias. Miss Frey, professora de literatura, demonstrava nervosismo e evitava envolver-se em discussões sobre a morte da aluna.
O medo de represália ou de perder o emprego calava até quem, em outros tempos, teria se indignado. Entre as alunas, a situação não era diferente. As meninas sussurravam nos intervalos, trocando olhares inseguros quando notavam a presença de adultos. Cassandra Wynne, a irmã mais velha de Beatrice, tornou-se mais retraída, evitando conversas e recusando-se a comentar sobre o que presenciara naquela noite. Dora Keane, por sua vez, guardava para si o pouco que sabia, dividida entre o medo e a necessidade de proteger suas colegas de novos perigos. O silêncio era aprendido cedo e cada geração de alunas assimilava com o tempo a lógica de que certas verdades não podiam ser ditas em voz alta. Miss Marple decidiu que só romperia essa barreira se ganhasse a confiança das meninas. Ela começou a circular por espaços menos vigiados, sentando-se em bancos do jardim ou na sala de leitura após o jantar, esperando por conversas espontâneas. Com o tempo, algumas alunas se aproximaram, atraídas pelo jeito sereno da visitante. Nessas conversas vieram à tona pequenos relatos sobre regras não escritas do internato. Histórias de castigos antigos, recados transmitidos por bilhetes secretos, objetos sumidos misteriosamente e até mesmo lendas sobre o sino da torre, que só tocava quando alguma coisa grave estava prestes a acontecer. Em uma dessas interações, Dora confidenciou a Miss Marple que Beatrice vinha sofrendo uma pressão silenciosa antes da morte. Notara mudanças em sua rotina, comportamentos estranhos entre as funcionárias e o medo crescente que sentia ao circular por certos espaços. Havia algo de errado, mas sempre faltava coragem para denunciar. A cultura do silêncio era reforçada por pequenas ameaças e pelo exemplo de punições severas ocorridas no passado, histórias passadas de geração em geração, sempre com o mesmo tom de advertência. Quem fala demais acaba isolado. Miss Marple entendeu que o próprio passado do colégio era um mosaico de episódios ocultos. O antigo livro de registros da capela, que ela encontrara empoeirado e esquecido, trazia relatos de alunas punidas por incitar medo ou ver o que não deviam. O caso de Judith Delancey, trancada no sótão décadas antes por afirmar ter visto uma mulher de véu negro, era emblemático. O objetivo não era descobrir a verdade, mas abafar o desconforto. Essa lógica perpetuava a omissão intergeracional, criando um ciclo em que as meninas aprendiam cedo a calar para se proteger. Enquanto isso, a administração tratava qualquer tentativa de questionamento como ameaça à estabilidade da instituição. Clara Denholm era, ela mesma, produto desse ambiente. Criada dentro de padrões rígidos, priorizava a reputação do colégio acima de tudo. Sua postura era reproduzida nos discursos às alunas e nas conversas reservadas com professores. Tudo girava em torno de manter a ordem e evitar escândalos, não importando o custo humano. Miss Marple percebeu que, se quisesse realmente romper o ciclo, precisaria encontrar formas de tornar a verdade impossível de ser abafada. Reuniu indícios concretos, catalogando bilhetes, cartas e depoimentos anônimos, montou um quadro mental com horários, rotinas, nomes e pistas. Notou que objetos haviam sido removidos ou trocados de lugar logo após a morte de Beatrice, especialmente as velas do corredor, que haviam sido substituídas discretamente. Pequenos detalhes, quase invisíveis, eram a chave para desmascarar a cultura de silêncio. O esforço de Miss Marple começou a criar fissuras. Algumas funcionárias, observando sua persistência, passaram a agir com menos rigidez. Uma das cozinheiras sussurrou certa vez que, na noite do acidente,
alguém viu Clara Denholm andando perto das escadas. Outra aluna, Madeline, contou ter visto uma professora conversando de portas fechadas com o capelão. Nada era dito em público, mas o medo de represália já não era suficiente para conter a circulação de boatos e suspeitas. No entanto, o maior obstáculo continuava sendo o próprio medo das consequências. Todos sabiam, no fundo, que a tragédia poderia se repetir se a omissão prevalecesse. As meninas, principalmente, estavam cansadas de serem silenciadas, mas não sabiam como agir sem apoio adulto. O isolamento emocional era o maior aliado do segredo, tornando a busca por justiça ainda mais difícil. Miss Marple concluiu que o problema era coletivo e histórico, e que só a exposição total da verdade poderia proteger futuras gerações. Não bastava descobrir o responsável pela morte de Beatrice. Era preciso desmontar a estrutura de silenciamento que há tanto tempo dominava o colégio. Essa percepção guiaria todos os próximos passos da investigação, orientando cada decisão da detetive. Ela sabia que estava lutando não só por Beatrice, mas por todas as meninas que um dia aprenderam, de maneira dolorosa, que suas vozes não tinham espaço na história oficial da escola. O caso no internato Elm Ridge Hall, à primeira vista, parecia apenas mais um trágico acidente, mas Miss Marple percebia o peso de algo muito mais antigo e profundo, a busca pela verdade sobre quem se é, sobre a própria origem e o direito de saber. O nome de Beatrice Wynne não saía dos pensamentos da detetive. Mesmo morta, a menina deixara sinais de inquietação, tentando mostrar que sua trajetória e sua dor vinham de perguntas ainda não respondidas. Enquanto a rotina se mantinha forçada pelos adultos, as alunas viviam à sombra do mistério. Cassandra Wynne, irmã de Beatrice, tornou-se o retrato vivo da dúvida. Ela era vista muitas vezes sozinha pelo jardim, carregando cadernos fechados e evitando cruzar olhares com as colegas. Miss Marple percebeu a fragilidade e a força daquele silêncio e decidiu se aproximar. Num desses encontros discretos, Cassandra confessou à detetive que Beatrice sempre perguntava sobre o passado de sua família, desconfiava do paradeiro do pai e falava sobre pistas deixadas pela mãe, Eleanor, uma mulher quase apagada dos registros do colégio. Miss Marple começou a juntar detalhes das conversas e objetos esquecidos. Descobriu no antigo estufim uma fotografia antiga, Clara Denholm, e uma mulher sorridente de chapéu largo com o nome Eleanor escrito atrás. Esse detalhe ecoou as suspeitas de Beatrice. Mais tarde, analisando cartas encontradas nos arquivos, Miss Marple percebeu que havia correspondência entre a diretora e um homem que mencionava manter o nome de Eleanor em silêncio e pedia que, ao menos, a filha soubesse que fora amada. A investigação deixava claro que existia uma herança de segredos familiares sendo protegida a qualquer custo. As meninas de Elm Ridge Hall viviam em meio a lendas e histórias fragmentadas. Comentavam sobre a mulher de véu negro que vagava pelos corredores, repetindo frases de desespero. Esse fantasma era símbolo dos traumas passados, e para algumas alunas, a própria Beatrice parecia buscar nela respostas para entender de onde vinha. Dora Keene, por exemplo, revelou a Miss Marple que Beatrice estava obcecada pelo diário da mãe e que, nos últimos dias, parecia convencida de ter descoberto algo essencial sobre si mesma. O desejo de saber sua origem, de encontrar o nome do pai e o motivo da rejeição da mãe pelo colégio era o que impulsionava suas ações.
Miss Marple percebeu que a busca de Beatrice não era só individual. Outras meninas também começavam a questionar a história oficial, mesmo sem coragem de desafiar diretamente a diretora ou os professores. Na sala de leitura, ela notou um grupo discutindo em voz baixa registros antigos e punições severas aplicadas por motivos considerados indecentes no passado. A curiosidade coletiva crescia, criando uma atmosfera de inquietação que ameaçava romper, de uma vez por todas, o ciclo de apagamento. Para entender melhor, Miss Marple revisou livros de presença, relatórios médicos e listas de antigos funcionários. Descobriu, assim, que a mãe de Beatrice, Eleanor Weston, fora demitida por ter engravidado de um dos professores, provavelmente o capelão da época, Marcus Ellicott. O nome dele aparecia de modo cifrado em registros da igreja local. Mais uma vez, a omissão institucional moldava destinos e apagava identidades para proteger reputações. A busca pela verdade foi alimentada por pequenas rebeliões silenciosas. As alunas trocavam bilhetes, faziam perguntas arriscadas durante as aulas e começaram a dividir entre si antigas histórias proibidas. Cassandra, mesmo abalada, passou a relembrar conversas secretas com Beatrice, nas quais a irmã dizia ter encontrado documentos escondidos que provavam que ela era filha de Eleanor e de alguém importante para a escola. O sentimento de orfandade e rejeição se misturava à esperança de reconstruir a própria história, de reivindicar pertencimento em um espaço que insistia em negar raízes inconvenientes. Miss Marple montou um quadro detalhado. Beatrice buscava respostas sobre a própria origem. A administração tentava, a todo custo, impedir qualquer acesso ao passado. As funcionárias se dividiam entre medo e culpa, e as alunas, ainda que tímidas, sentiam o peso de viver em um ambiente de dúvidas não esclarecidas. Esse quadro de tensões revelou que, para além da tragédia, havia uma batalha pela verdade sobre quem se era, pelo direito de existir sem precisar esconder pedaços de si. Ao encontrar um registro de batismo nos arquivos da igreja, Miss Marple confirmou suas suspeitas. Beatrice era filha de Eleanor e de Marcus Ellicott. O segredo, guardado por anos, explicava o temor da administração em permitir investigações profundas sobre o passado do colégio. O peso desse segredo, transmitido de geração em geração, se manifestava no medo de punição e no cuidado quase excessivo com a disciplina das meninas. No final daquela semana, Miss Marple convocou Cassandra e Dora para uma conversa reservada. Compartilhou com delicadeza parte do que descobrira. Explicou que a busca de Beatrice era legítima, que a menina só queria saber quem era e que suas perguntas nunca deveriam ter sido ignoradas. As duas jovens, emocionadas, entenderam o valor de preservar e repassar a verdadeira história para outras meninas, para que ninguém mais precisasse crescer em meio a dúvidas e medo. A busca por identidade tornou-se o verdadeiro centro daquele caso. O colégio, embora continuasse tentando sufocar o passado, já não conseguia manter as mesmas barreiras. A coragem de Beatrice, mesmo depois da morte, inspirava outras garotas a enfrentar a história e buscar suas próprias origens. Miss Marple percebeu que, para resolver de vez o mistério, era preciso não apenas encontrar um culpado, mas garantir que ninguém mais fosse obrigado a crescer à sombra de segredos familiares e institucionais. Com a investigação avançando, Miss Marple percebeu que o caso de Beatrice não era apenas uma tragédia causada por um acidente, mas resultado direto de ações e decisões deliberadas,
influenciadas pelo medo da exposição. O ambiente do colégio Elm Ridge Hall tornara-se um palco onde cada personagem tentava proteger sua própria reputação e, ao mesmo tempo, manipular a percepção dos demais para evitar ser associado a qualquer culpa real. O episódio da escada, que tirou a vida de Beatrice, foi rapidamente enquadrado como acidente pela diretora Clara Denholm e reforçado pelas palavras cuidadosas das professoras. O discurso institucional era rígido. A menina havia escorregado durante uma tempestade, um infortúnio, nada além disso. O relatório do legista confirmava a ausência de agressão direta, mas Miss Marple observou incongruências, vestígios de vela perfumada no corrimão, manchas de cera, relatos desencontrados sobre quem esteve próximo da escada naquela noite. A cultura do internato girava em torno do controle narrativo. Conversas entre alunas eram supervisionadas, registros de entrada e saída dos dormitórios revisados, qualquer menção à morte de Beatrice tratada como tabu. Professores se dividiam entre cumplicidade e autopreservação, temendo perder seus cargos caso alguma verdade inconveniente viesse à tona. Miss Frey, mais sensível, chegou a alterar detalhes em depoimentos para proteger a própria estabilidade e a do colégio. Miss Marple, atenta, passou a examinar esses pequenos ajustes e omissões. Percebeu que as velas trocadas na noite do acidente, supostamente por questões de reposição, tinham odor e composição diferentes das tradicionais. O laudo técnico das velas, solicitado discretamente por Miss Marple a um conhecido, apontou que algumas estavam embebidas em substâncias escorregadias, um artifício perigoso se espalhado em superfícies de madeira lisa como o corrimão da escada. O detalhe explicava como um acidente podia ser provocado sem deixar sinais evidentes de crime. Além da manipulação física das evidências, a manipulação psicológica era ainda mais intensa. Cassandra, abalada pelo luto e pela pressão dos adultos, passou a se questionar sobre sua participação no ocorrido. Relembrava discussões com Beatrice momentos antes da queda, temendo ter contribuído para a tragédia. A administração do colégio aproveitava esse estado de confusão das alunas para reforçar a ideia do acaso, estimulando a culpa individual e desviando a atenção das reais causas. Durante uma dinâmica na biblioteca, Miss Marple conduziu um novo jogo de confissões entre algumas meninas. Cada uma revelava, sob anonimato, situações em que havia omitido ou distorcido fatos por medo de punição. Aos poucos, relatos surgiram. Algumas viram figuras adultas circulando pelo prédio fora do horário. Outras admitiram ter ouvido conversas de bastidores entre Miss Frey e o capelão, sempre falando sobre proteger a escola. O clima era de autocensura e a verdade era constantemente editada antes de circular. A detetive concentrou esforços para reunir as peças faltantes. Fez um mapeamento minucioso dos turnos noturnos dos funcionários, cruzando informações sobre movimentação de objetos como velas, chaves e diários. O diário de Beatrice, encontrado escondido dentro de um livro na sala de leitura, trazia anotações sobre ameaças veladas e indícios de que ela vinha sendo vigiada por alguém da administração. Ali estava anotado, de próprio punho: se acontecer algo comigo, foi porque descobri a verdade que eles querem enterrar. Miss Marple também examinou o papel da diretora. Clara Denholm, figura central da instituição, comandava com pulso firme e sabia exatamente como moldar as versões dos fatos. Ela decidira intervir quando percebeu que Beatrice estava perto demais da verdade
sobre sua origem e sobre antigos escândalos ligados ao colégio. Seu objetivo era apenas afastar a menina, mas a estratégia saiu do controle. O uso do camfor nas velas, a troca dos objetos, tudo era feito para encenar um evento plausível que servisse de lição às demais alunas sem manchar definitivamente a imagem do internato. O peso da manipulação atingiu também Miss Frey. A professora, temendo consequências para si e para a escola, trocou evidências, omitiu informações e só confessou a Miss Marple por não suportar mais a pressão. Seu relato, no entanto, mostrou que não havia apenas um responsável. A tragédia foi construída por sucessivas camadas de omissão, medo e pequenas decisões calculadas para proteger o status quo, em detrimento do bem-estar das alunas. Quando Miss Marple expôs suas conclusões à diretoria, mostrou que a morte de Beatrice era resultado de escolhas conscientes para proteger o colégio, não de um acidente isolado. O colégio preferiu sacrificar o bem-estar de uma menina a confrontar seus próprios segredos, manipulando evidências e versões para preservar uma aparência de ordem. As alunas, observando tudo, começaram a entender como são construídas as narrativas que decidem seus destinos, e como o medo coletivo pode ser um agente tão destrutivo quanto um ato deliberado. A manipulação da narrativa foi finalmente rompida com a exposição pública dos fatos. Miss Marple entregou cartas, laudos e depoimentos cruzados à polícia, tornando impossível sustentar a versão do acidente. O caso escancarou, diante de todos, o perigo de permitir que a culpa seja distorcida e usada para encobrir injustiças. Era o início do fim da cultura de silenciamento em Elm Ridge Hall. Depois que a manipulação dos fatos começou a ruir, as alunas de Elm Ridge Hall sentiram um novo tipo de inquietação circular pelos corredores. Não era mais o medo cego de punições ou de represálias, mas a dúvida se finalmente poderiam confiar umas nas outras, e principalmente em si mesmas. A coragem silenciosa e dispersa começou a emergir primeiro nas conversas mais reservadas, nos olhares trocados em assembleias, depois nos gestos públicos, até se transformar em ação coletiva. Dora Keane foi uma das primeiras a romper esse ciclo. Vinda de família humilde e sempre vista como diferente pelas demais, ela carregava um senso de justiça quase intuitivo. Nos dias que se seguiram à revelação das investigações, Dora procurou Miss Marple para entregar desenhos, bilhetes e relatos que havia coletado de outras meninas. Mesmo assustada, ela sabia que a verdade só teria força se fosse sustentada por várias vozes. Incentivada por Miss Marple, Dora organizou pequenos encontros secretos entre as colegas, onde puderam dividir medos, dúvidas e histórias que nunca tinham tido espaço para contar. Cassandra Wynne, ainda abalada pela perda da irmã, encontrou na união com Dora e outras alunas um caminho para o luto se transformar em luta. Ela compreendeu que a busca de Beatrice por respostas não era apenas um capricho, mas um grito de socorro que falava por todas. Tomando a frente, Cassandra passou a defender abertamente a necessidade de mudanças no colégio, questionando professoras e exigindo que as antigas práticas fossem revistas. Sua postura inspirou meninas mais novas, que enxergaram ali a possibilidade real de construir outro tipo de convivência, baseada em respeito e escuta. As professoras, pressionadas pela mobilização das alunas e pela investigação conduzida por Miss Marple, também começaram a se reposicionar. Miss Frey, antes silenciosa e cúmplice da manipulação,
Foi a primeira a admitir seus erros publicamente. Reuniu as meninas na sala de leitura e relatou com sinceridade como o medo de perder o emprego e de confrontar o passado a fizeram tomar decisões erradas. Sua confissão serviu de exemplo e abriu caminho para que outras funcionárias, antes omissas, apoiassem mudanças no colégio. Miss Marple soube trabalhar a coragem coletiva, incentivando gestos simples que, somados, desmontavam a antiga estrutura de silenciamento. Sugeriu que as meninas escrevessem cartas anônimas relatando episódios de injustiça e as depositassem em uma caixa na portaria. Também recomendou que registros antigos fossem revisados em conjunto, promovendo uma espécie de verdade oficial construída por todos, e não apenas pela administração. O movimento ganhou força, alimentando a confiança das alunas em sua própria capacidade de transformar o ambiente. A coragem feminina, nesse contexto, não se manifestou em gestos grandiosos, mas na soma de pequenas atitudes cotidianas. Uma aluna defendendo outra durante uma discussão, bilhetes de apoio deixados nas carteiras, reuniões clandestinas para relembrar a trajetória de Beatrice e Eleanor, nomes até então proibidos de serem mencionados. O exemplo de Beatrice serviu de guia, sua insistência em saber a verdade e sua disposição para enfrentar adultos em busca de respostas se tornaram símbolo da resistência contra o silêncio imposto. A diretora Clara Denholm, agora pressionada não só por Miss Marple e pela polícia, mas pelo movimento crescente das meninas, foi obrigada a se posicionar. Em assembleia, tentou defender a tradição do colégio e a necessidade de preservar a ordem, mas foi confrontada por Cassandra e Dora, que exigiram mudanças reais. Denholm, já fragilizada, admitiu pela primeira vez os erros cometidos na condução do caso de Beatrice e reconheceu publicamente a importância de ouvir as alunas. A Assembleia terminou com um compromisso, a revisão das regras internas e a criação de um conselho de alunas para acompanhamento das decisões administrativas. A mudança, apesar de lenta, tornou-se irreversível. As meninas passaram a se apoiar, compartilhando informações, promovendo atividades que antes seriam vistas como desobediência, mas que agora representavam autonomia e autovalorização. A história de Beatrice passou a ser contada em voz alta, não mais como uma advertência, mas como exemplo de coragem e de luta por justiça. O antigo fantasma da mulher de véu negro foi resignificado. Deixou de ser apenas uma lenda de medo e passou a simbolizar todas as mulheres cujas vozes foram apagadas e que, de alguma forma, resistiram ao esquecimento. No final do trimestre, Miss Marple reuniu-se uma última vez com Dora e Cassandra. As duas estavam mais seguras, orgulhosas do caminho trilhado, mesmo em meio ao sofrimento. Miss Marple reforçou que o que fizeram era mais do que solucionar um mistério, era devolver dignidade a todas as meninas que passaram pelo colégio e a si próprias. A detetive partiu, mas deixou claro que, enquanto houver quem questione e lute, a verdade terá sempre mais chance de vir à tona. Elm Ridge Hall jamais seria o mesmo. O processo de transformação, embora doloroso, estabeleceu um novo padrão de convivência. As meninas aprenderam que a coragem não é ausência de medo, mas a decisão de agir mesmo quando todos ao redor insistem que o silêncio é mais seguro. O caso de Beatrice se transformou em memória coletiva, sempre lembrado como um divisor de águas na história do colégio. Com a verdade exposta e o silêncio quebrado, Elm Ridge Hall entrou em um novo ciclo. As marcas do passado não desapareceram de imediato, mas o colégio,
antes símbolo de tradições rígidas e segredos preservados a qualquer custo, passou a lidar com as próprias falhas. A saída de Clara Denholm, agora afastada para investigações formais, representou a queda do último pilar da cultura de omissão. Em seu lugar, foi nomeada uma gestora provisória disposta a ouvir e dialogar com alunas e funcionários. O medo que dominava os corredores deu lugar à curiosidade e ao desejo de reconstrução. Cassandra Wynne, superando o luto da irmã, tornou-se referência de escuta entre as colegas. Participou da criação do Conselho de Alunas e assumiu a liderança em projetos de apoio mútuo, garantindo que todas pudessem ser ouvidas sem temor de represálias. Sua postura inspirou alunas mais novas, mostrando que é possível transformar dor em força coletiva. Dora Keane, antes vista como isolada, ganhou reconhecimento pela coragem e criatividade. Seus desenhos sobre Beatrice circularam entre as meninas, eternizando a memória da colega que ousou desafiar o silêncio. O papel de Miss Marple, discretamente, foi fundamental para consolidar a nova fase do colégio. Mesmo de volta a St. Mary Mead, ela manteve contato frequente com as jovens, incentivando o envio de cartas e relatos sobre o cotidiano da escola. Seu trabalho foi reconhecido não apenas pelas autoridades locais, mas principalmente pelas próprias alunas, que agora compreendiam a importância de manter viva a busca por verdade e justiça. As funcionárias do colégio passaram por um período de autoavaliação. Miss Frey, após admitir seus erros e apoiar abertamente as mudanças, tornou-se responsável por atividades que promoviam a expressão das alunas. Oficinas de escrita, rodas de leitura e debates sobre a história do colégio passaram a integrar o dia a dia, proporcionando espaços para partilhas e escuta ativa. A supervisão tornou-se menos opressora e mais orientada à formação de laços de confiança. A administração instituiu um sistema de revisão periódica de práticas disciplinares. O antigo livro de punições foi transformado em arquivo histórico, acessível para consultas e estudos, tornando-se um símbolo do que precisava ser superado. Episódios como o de Judith Delancey foram finalmente reconhecidos como injustiças do passado, servindo de alerta para evitar novos erros. As regras internas, antes centradas apenas na obediência, foram revisadas para incluir direitos, deveres e canais formais de denúncia. A memória de Beatrice Wynne se tornou central para a identidade renovada do internato. Uma pequena placa em sua homenagem foi colocada no jardim da escola, ao lado de uma árvore plantada por Cassandra e Dora. A cada início de ano letivo, alunas e professoras dedicavam um momento para lembrar sua história, reforçando o compromisso com a verdade e a escuta. A imagem de Beatrice deixou de ser associada ao medo e ao escândalo, passando a representar coragem e resistência. O relacionamento entre as alunas também mudou significativamente. Laços de confiança foram estabelecidos não apenas por afinidade, mas pela experiência compartilhada de ter enfrentado juntas o medo e a injustiça. Novas alunas eram orientadas por colegas mais antigas sobre a importância de falar quando algo não parecia certo, criando um ambiente menos propenso a repetir os erros do passado. Os jogos de confissão, que antes serviam para esconder segredos, passaram a ser atividades recreativas, voltadas ao fortalecimento de vínculos e respeito mútuo. Externamente, Elm Ridge Hall foi alvo de reportagens e debates sobre práticas institucionais em internatos. A história da morte de Beatrice serviu de alerta para outras escolas e comunidades,
mostrando que a preservação da imagem não pode estar acima do bem-estar dos indivíduos. Os mecanismos de denúncia e fiscalização foram ampliados por órgãos externos, estabelecendo um padrão mais transparente de convivência escolar. No cotidiano, pequenas mudanças se tornaram visíveis. O sino da torre, símbolo do medo, foi restaurado e passou a marcar celebrações e datas importantes, afastando a associação com tragédias do passado. A capela voltou a ser usada não só em rituais solenes, mas como espaço de reflexão e diálogo aberto. As velas, antes símbolo da manipulação, foram substituídas por luminárias modernas, marcando uma nova era de clareza e segurança. A vida de Cassandra, Dora e outras meninas seguiu seu curso, mas o impacto daquele ano nunca foi esquecido. Cassandra tornou-se defensora ativa de direitos das alunas, levando suas experiências para debates fora do colégio. Dora, incentivada pela valorização de seu talento, seguiu estudando artes e manteve a produção de desenhos e registros sobre a história das meninas de Elm Ridge. O círculo de amizade formado durante a crise resistiu ao tempo, unindo gerações diferentes sob o compromisso de não permitir que o silêncio voltasse a dominar. Miss Marple, por sua vez, continuou exercendo seu papel de observadora, atenta e conselheira. Sabia que mistérios como o de Elm Ridge Hall eram mais do que casos a serem solucionados. Eram oportunidades de provocar mudanças profundas em ambientes marcados por repressão e medo. Seu método, baseado na escuta, atenção aos detalhes e incentivo ao protagonismo das vítimas, mostrou que a justiça é mais eficaz quando caminha lado a lado com a empatia e a valorização da memória. No final, Elm Ridge Hall não era mais o mesmo. O colégio se reinventou a partir da dor, aprendendo que proteger a reputação nunca pode ser mais importante do que garantir dignidade e segurança para todos. A história de Beatrice se consolidou como referência para futuras gerações e o antigo ciclo de silêncio foi finalmente rompido por uma onda de coragem e solidariedade. A partir dali, cada menina que entrava em Elm Ridge sabia que sua voz importava. O mistério de Beatrice Wynne não foi apenas resolvido. Ele foi transformado em semente de esperança e transformação coletiva, provando que, quando a verdade encontra espaço, até mesmo os lugares mais sombrios podem florescer novamente. E assim, mais um mistério foi desvendado. Mas quantos outros ainda esperam por respostas? Se gosta desse tipo de investigação, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos casos. Quer apoiar o canal? Deixe um super obrigado e ajude a trazer mais mistérios intrigantes. Nos vemos na próxima investigação.